Mas na economia precisa ensinar diferente, na engenharia não é possível que se construam prédios no Brasil como se faz há 60 anos. É crime de lesa cidade. O prédio, isso segundo o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, as edificações residenciais ou comerciais são aquelas que consomem mais energia, mais matéria-prima e mais geram resíduos. Então, você quer pensar um mundo melhor e mais justo, um mundo sustentável? Começa, ou não esquece de colocar no top 5 edifícios, prédios, edificações inteligentes que precisam ser sustentáveis. Começando pelo material que você vai usar para construir, reaproveitando todo o entulho, permitindo, principalmente num país tropical como o Brasil, que em dias de sol, eu não preciso acender uma lâmpada e eu não preciso ligar um ventilador ou ar-condicionado. Alô, rapaziada da permacultura, vamos pensar como nossos ancestrais já sabiam de tudo isso, perenizaram na história da construção civil monumentos que são aulas ao ar livre sobre como você otimizar os recursos naturais. Nossa praga foi a invenção do elevador. Aí constrói espigão, e aí você vai ver aberrações da natureza. Green Building, selo letra A Platinum, de algo que poderia ser pensado diferente, otimizando, como disse, de forma simples, o uso dos recursos naturais. No Brasil, que ainda é o campeão mundial de chuveiro elétrico, que é um eletrointensivo, que consome o equivalente a um Rio Grande do Sul em energia, num país com 280 dias de sol por ano, por que não a gente implementar com mais agressividade? Já saímos do zero, a coisa está andando, mas tem que andar mais rápido, está cara a energia, tarifa de energia não para de subir. Coletor solar, para aquecer a água do banho, pelo amor de Deus, rápido. Quem paga a conta é o pobre. 30% da conta de luz do pobre é chuveiro elétrico, não pode. Bota o sol para esquentar essa água e a vida segue, vamos que vamos. Então a gente tem que ter engenharia, repensando, estação de tratamento de esgoto não deve despertar o nojinho, o asco, em primeiro lugar. A gente tem que aprender no século XXI a olhar esgoto como insumo importante na produção de adubo orgânico livre de patogênico. Aí você tem que fazer a dosagem do metal pesado para não dar problema em certas lavouras. Como se usa em lugares do mundo onde há escassez absurda de recursos hídricos. Você aproveita o esgoto como insumo agrícola. Isso já acontece. Na Embrapa tem gente que pesquisa isso e tem outros coleguinhas da Embrapa que dizem: não mexe com isso não. Política pública do Ministério da Agricultura é fertilizante químico. E tem gente financiando campanha aí, tem gente graúda que quer isso aí. Mexe com isso aí não. Vai mexer com merda? Vai dar merda. Esgoto é energia. Nossa, no livro, a gente teve que fazer livro, porque televisão é volátil, televisão vira fumaça, programa. A gente fez um livro, Cidades e Soluções. Vamos contar essa história e dizer onde está acontecendo. Pelo amor de Deus, esgoto é energia, é biogás, biometano. A gente não precisa ficar dependente de gás que vem de lençol petrolífero ou do shale gas, o gás de folhelho, o gás de xisto, que tem um método muito invasivo chamado fracking, que libera os fantasminhas que saem dessa rocha porosa, que pode contaminar o solo e as águas, como se deu nos Estados Unidos, e foi horroroso. A gente precisa fazer diferente, muita coisa. E para isso precisa instrução, precisa informação, precisa educação formal de qualidade. Temos uma questão, desculpem, é uma área que eu milito, eu preciso denunciar isso. A pior das vaidades é a vaidade intelectual. As universidades têm guerras ou batalhas fratricidas entre os príncipes do saber. E aí, qual é o problema hoje do chefe de departamento que está empoderado pelo conhecimento adquirido até então e que não se abriu para as inovações? Ele não está muito bem informado sobre novidades. E é compreensível, ele construiu sua carreira acadêmica baseada em algo que foi importante.
Em certa medida continua sendo, mas ele não percebeu a transição. E aí, me parece o certo. Eu não vou, em nome da minha vaidade, bloquear ou blindar o novo conhecimento, que pode ser interessante, porque não me diz. Por que você faria diferente? Que nova metodologia é essa? Ônus e bônus, custo-benefício, vamos conversar. Não. A opressão no meio acadêmico em relação à novidade existe, porque é ameaçadora. O novo ameaça, o conhecimento novo, um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo serviço, uma nova patente, uma nova forma de resolver velhos problemas, ameaça o establishment, inclusive no meio acadêmico. E isso é muito constrangedor e muito desagradável. Tem gente que diz assim, cansei disso, cansei de ser patrulhado no meu departamento, vou fazer isso em outro lugar. Ou vou encerrar minha atividade acadêmica, vou para uma ONG, vou para o setor privado, vou fazer outra coisa. Então a gente precisa arejar os caminhos e acelerar o processo. O novo pede passagem. E o novo remete a algo que eu não quero ser alarmista, eu me policio muito em relação a isso, eu acredito na virada, eu milito em favor de uma nova cultura, mas os riscos existem. Ou seja, o business as usual, fazer como sempre se fez, para mim é sinônimo de ecocídio. A gente tem pressa, a gente tem que fazer melhor e mais rápido. André, mas a prefeitura não faz coleta seletiva na minha rua. Vai no aplicativo Cata Aqui, com K, aciona em qualquer lugar do Brasil o catador mais perto de você. De baixo para cima vem a mudança. O banimento do canudo plástico descartável não foi ideia de vereador, foi ideia de baixo para cima, de movimento. O CEO da Coca-Cola no Fórum Mundial Econômico em Davos esse ano, quando anunciou, com pompa e circunstância, até 2020 estarei transformando em plástico reciclável o equivalente a todas as garrafinhas que eu estiver lançando no mundo. Ele não fez isso porque ele é bonzinho. Ele percebeu que no business dele, a quantidade de movimentos no Oriente, no Ocidente, no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, contra o plástico descartável, que segundo a ONU, até 2050, fragmentos de plástico serão mais numerosos nos oceanos do que espécies marinhas. Eles têm um bom radar, eles fazem pesquisa qualitativa, eles estão rastreando o mercado e estão vendo, se eu não fizer algo, eu fico mal no filme, aliás, eu já estou. Eles já viraram o jogo em relação à água, estavam estigmatizados, drenando e secando o lençol freático de comunidades periféricas em cidades do terceiro mundo. O mundo ficou globalizado, interligado. Não dá mais para esconder nada de ninguém. Essa é a vantagem. Steve Jobs vai arder passageiramente no mármore do inferno, porque ele propiciou o quê? Essa transparência internacional. Ninguém tem controle sobre isso. O Supremo Tribunal Federal não vai conseguir inibir campanha eleitoral nas redes. Tolinho. Não vai dar. Por quê? Porque a tecnologia não permite. Queriam segurar o Uber. Nenhuma Suprema Corte do mundo, se alguém conhecer alguma, me diz. Na Europa, no Oriente, do lado de cá, conseguiu conter o Uber porque era aplicativo de carona. Juridicamente não era possível segurar. Foi-se. E da mesma forma, a economia solidária, a economia compartilhada, a maneira como a gente está repensando o consumo, o desprestígio do automóvel, a garotada voltou a se entusiasmar com bicicleta. Há um novo mundo chegando. Na França, o Macron tem um ministro que aqui seria do meio ambiente, lá ele deu um nome que eu acho fantástico. É um cara que está incomodando muita gente. O ministro francês é o ministro da transição ecológica. Eu acho fantástico, eu acho precisa a expressão, porque não se muda a cultura por decreto. Um governo não muda tudo. A transição ecológica, a transição dele é na veia. Até a energia nuclear está batendo de frente. 80% da matriz elétrica da França vem do nuclear, ele só quer fechar os reatores. Mas essa é uma das muitas briguinhas que ele está comprando por lá, e o Macron está bancando. É isso aí, eu quero isso. Pode falar. Portanto, meus amigos, já passando para as perguntas, eu acho muito importante a gente cultivar, não é otimismo, é um realismo vigilante. Tem muito por fazer e a gente precisa da política,
Eu queria encerrar a minha fala dizendo isso. Lamento aos que detestam política ter que dizer isso. Nós precisamos de representação à altura do desafio para acelerar processo. Feliz ou infelizmente, não se muda esse estado de coisas sem política pública. A gente precisa virar o jogo com as rotas administrativas e de gestão no poder municipal, no poder estadual, no poder federal, lubrificando as engrenagens da mudança. Ah, André, se não for assim a mudança não acontece? Acontece, a duras penas, mas acontece. A gente acelera o processo quando tem o vento soprando a favor. Remar cansa. E a gente pode chegar tarde. O que é tarde? Meio ambiente, ecologia, sustentabilidade. Quando a gente vai estudar planeta, não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Não é possível precisar na linha do tempo quanto mais o planeta suporta em termos de depredação, destruição e devastação. A pergunta de $1 milhão, ninguém tem a resposta. Qual é a única certeza que a gente tem? Estamos no cheque especial. A Global Footprint Network, que criou a metodologia da pegada ecológica, que é um questionário que você pode aplicar individualmente, ou você pode aplicar, fazer as perguntas e obter as respostas em cima dos dados de uma empresa, de uma cidade, de um país ou do mundo. Você vai checar como é que esse mundo vem demandando água, matéria-prima, energia e descartando os seus resíduos, e como é que isso se resolve na linha do tempo. Todos os anos, no calendário, nós temos o Overshooting Day. O que é o Overshooting Day? Nós temos um estoque de recursos naturais suficientes para suprir as demandas de 7 bilhões e 200 milhões de pessoas ao longo de 365 dias, 12 meses. Eles aplicam a metodologia todo ano para dizer, o estoque que deveria servir de janeiro a dezembro está terminando quando? Cada vez mais cedo. No ano passado, se não me engano, foi em agosto. Perdão? 6, obrigado. 6 de agosto. O que significa? No dia 7 de agosto acabou o mundo? Não. Mas temos uma metodologia para dizer, depois do dia 6, você está acelerando a entropia. O envelhecimento das peças de uma velha engrenagem de 5 bilhões de anos, que é a nossa Mãe Terra, Gaia, paciente Mãe Terra. Nós estamos sendo convidados a uma resposta imediata. Não é possível esperar mais. Ah, eu estou fazendo a minha parte, desculpa, eu estou provocando vocês, a parte minha e de vocês no contrato, dizer assim, eu estou fazendo a minha parte. Sua parte não resolve. Por quê? Posto que nem todos estão antenados com a necessidade da mudança e o senso de urgência que ela pede, aqueles que estão precisam fazer mais. Em todas as frentes, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na rua. Ah, André, na rua é demais. Não, na rua. Eu vou encerrar com uma historinha que eu ouvi certa vez de um professor de história. Isso já tem uns 30 anos que eu falava assim, me estressa estar andando na rua e ver uma pessoa jogando lixo no chão. Eu acho que eu vou morrer cedo por causa disso, porque eu sinto que meu metabolismo não responde bem. Fígado dói. E eu tenho, por vezes, a Cláudia já presenciou, reações não civilizadas. Uma vez em Botafogo, Cláudia, minha mulher, estava comigo, abre-se a porta do táxi, que rua era aquela? Que a moça colocou a garrafa de vidro, engasgou. Ela não quer que eu fale, é um sinal. Tinha um engarrafamento numa rua de Botafogo, já à noitinha, se você se lembrar, fala. Ela abriu a porta do táxi, colocou uma garrafa vazia no asfalto, fechou a portinha do táxi. Porque a rua é assim, a garrafa foi lentamente rolando em direção ao meu filho. Eu não quero que vocês façam isso. Se estiver gravando, apaga depois. Minha primeira reação, eu não lembrei do meu professor de história que disse isso. Peguei a garrafa, essa aqui me segurando. O que você vai fazer?
Fui lá, bati no vidro do táxi. Eu só vi depois que era uma moça, eu não sabia quem estava dentro. Baixo o vidro do táxi, o taxista não tinha visto assim. O que houve? Aí eu olhei para trás, tinha uma moça, em estado deplorável, de flagrante. Eu não precisava dizer nada, porque eu estava com flagrante na mão. Eu falei, me desculpa, isto é seu. Rua não é lugar de colocar o seu lixo. Não me fez bem, pressão arterial subiu, sudorese, batimento cardíaco. Rio de Janeiro você não pode fazer isso. E o vidro era fumê, vai que sai um brucutu lá de dentro. Qual é? O que o professor de história ensinou, e ele sim pode gravar isso. Alguém jogou o resíduo no chão, não importa que resíduo, aquele é um gesto de falta, Krenak, de espiritualidade. A gente não suja a casa da gente. A gente não joga lixo no chão da casa da gente. A pessoa jogou. E esse professor falou, e eu apliquei, de vez em quando eu faço para me divertir um pouquinho. A pessoa jogou, você pega o resíduo, dá um pique em direção à pessoa, ultrapassa a pessoa, olha para ela com o resíduo que ela descartou na mão e diz assim, me desculpa, você deixou cair isso no chão. Vamos às perguntas?